Opa, chegamos mais um conteúdo aqui da Bravite. Não esquece, se você nos acompanha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que sempre tem conteúdo bom por aqui. Eu sou o Romualdo, estou sempre aqui com bons conteúdos e, aliás, bons convidados. Muito obrigado por você que acompanha aqui os conteúdos da Bravite. A gente faz com muito carinho. A gente escolhe a dedo os nossos participantes, os nossos convidados, para ter a certeza que vai chegar conteúdo bom aí do outro lado, tá bom? Hoje eu vou fazer uma conexão, acho que com Minas. Já fiz conexão com Minas Gerais, BH, e eu adoro. Vou trazer mais uma mineirinha aqui. Se vier mais um mineirinho aqui, vai ter que pedir música no Fantástico. Vamos lá. 1, 2, 3, trazer a minha convidada. Esther, bem-vinda aqui ao nosso conteúdo da Bravite. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Para mim é sempre um prazer falar de gestão comportamental e eu soube que a galera da Bravite é um time aí, né, de alta performance, pessoas que estão atentas às novidades. Sim, o time aqui é brabo. Inclusive os nossos, não só o nosso time, aqui a gente tem um time grande aqui de conselheiro, diretoria e a galera staff aqui que é 100%, os nossos parceiros e associados também estão sempre atentos aqui a novidades. Você sabe que já passou mais de um mineirinho aqui, né? Se vier mais um, vai ter que pedir música no Fantástico. Ô, Esther, O povo fala um mineiro pouco. é bom de conversa, então acho que É, deve um estar pouco é bom de agradando, conversa. né? Tá agradando. Ô, Esther, antes da gente entrar na sua apresentação que você vai desenvolver aqui, queria que você falasse um pouquinho de você, até chegar na Solids, que aliás eu sei que você está aí há bastante tempo. Conta um pouquinho da tua carreira pra gente. Então ótimo. Boa tarde. Aliás, boa tarde não, né? Não sei a hora da Bom dia, boa transmissão. tarde, boa noite, já Bom fica dia, aí. boa tarde, boa noite. Eu sou Esther Pacheco, hoje eu sou gerente de canais e parceria dentro da Solids Tecnologia. Estou nessa empresa já há 9 anos, então dentro dela eu tive experiências ali desde a área financeira, da parte comercial, de treinamentos, de Legal. capacitação. E antes, né, de estar na Solids, eu já estava envolvida nesse mercado aí de gestão de pessoas, só que mais direcionado na parte de recrutamento, seleção e treinamento. Eu Uhum. sou graduada em administração, sou especialista em gestão comportamental e tenho MBA em gestão de alta performance. Então, toda a minha carreira, toda a minha trajetória sempre teve essa conexão aí com pessoas. Legal, bem pautada mesmo, de fato. Há 9 anos você está na empresa. A empresa tem quanto tempo? Só para a gente fazer um cálculo aqui. Então, a Solids teve 2 momentos, Aí, né, ó. onde ela não era exatamente como as pessoas conhecem agora, Uhum. e a Solids do jeito que todo mundo conhece é desde 2015. Uhum. Então, quando eu entrei, a gente estava nesse período meio que de transição do que Legal. éramos para onde somos. Muito bem. Bom, a gente não vai falar hoje especificamente da aprofundamento da Solidez, vai, claro, né? Tem um produto aqui de vocês, vai acabar de alguma forma se cruzando, mas tem um outro bate-papo que eu já fiz aqui com uma colega tua, então a gente até vou pedir aqui para a nossa produção deixar o link. Quem quiser saber mais profundamente, tem outro bate-papo, aí você se aprofunda, vale a pena. Também tem o site, tem um monte de material aqui para você chegar até a Solidez. Ô, Esther, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso tema. Você quer compartilhar aí com a gente? Já vamos começar a entrar aí no nosso tema, que é um tema muito bacana. Tenho certeza que aliás, esse tema ele não serve só para RH, né? Que deixar muito claro. Se você é líder, se você é dono de empresa, se você pensa em empreender, se você está à frente de qualquer tipo de projeto que tem time, que tem pessoas, é muito legal você seguir nesse conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. Exatamente. E o tema, né, eu vou falar sobre como a gestão comportamental contribui para a estratégia dos negócios. E Boa, a gestão comportamental não é nem só pensando nessa relação líder-liderado, né, é relação interpessoal mesmo. Eu perfeito. Hoje, dentro da minha realidade, a gente usa gestão comportamental até para ser mais assertivo na demonstração da ferramenta, no momento de fazer um fechamento, na hora de fazer um Uhum. follow-up, tudo isso influencia. Verdade. Lidar com o ser humano é uma arte, né? Exato. E assim, uma das grandes questões em relação a essa arte é que ela não precisa ser subjetiva, né? Que as pessoas às vezes têm essa impressão de que gestão de pessoas é algo muito sensorial ali, Uhum. baseado no feeling mesmo. Mas Sim, não que isso seja inválido, mas o setor de gestão de pessoas, né? As relações interpessoais hoje, elas fazem parte de uma estratégia e isso precisa ser algo mensurável, precisa ser é verdade. algo científico, e a gestão comportamental ela faz isso, ela Sim, tira essa subjetividade e ela realmente traz uma estratégia
para os negócios. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem, então vamos em frente. Vamos adicionar aqui a tua apresentação. Você já não está aqui ainda, né? Deixa eu me organizar É, aqui que ela vai aparecer. Agora pronto. sim ela apareceu, tá aí o tema. Então, como a gestão comportamental contribui para a estratégia de negócios. Antes de você seguir, eu sei que talvez esteja no próximo tema aí, mas quando a gente fala de gestão comportamental, abrange muita coisa dentro da empresa, do negócio, do relacionamento, né? Você citou aí uma apresentação de vendas. Isso hoje, na sua visão, Esther, tem que estar na pauta de qualquer empresa, qualquer CEO? Como é que você enxerga isso do ponto de vista de maturidade das empresas? Olha, com certeza precisa estar, né, na boca de todo mundo o tempo todo, e não só pensando no empresário, né, mas pensando no profissional, né, até a Perfeito, forma perfeito. como Uhum, você se coloca diante de alguma situação. Se você sabe sobre gestão comportamental, você consegue fazer uma leitura de ambiente e consegue se adaptar. Então, isso é muito importante, tá? E sobre a gestão, né, como eu falei, a ideia é que isso realmente saia da subjetividade e que seja algo palpável e mensurável, sabe? E a Solides, né, a gente desenvolveu um mecanismo para trazer isso de forma extremamente acessível, porque existe um ponto que é o seguinte: quando a gente pensa em um produto, em uma tecnologia ou uma uhum, ferramenta, as pessoas, elas conseguem replicar isso, né, de uma sim, organização para outra. Você usa o mesmo software, você usa o mesmo CRM, mas quando a uhum, gente trata dos profissionais, quando a gente fala da cultura, quando a gente fala do comportamento, isso é uma coisa que é exclusiva, sabe? Não tem perfeito, como você concordo, copiar, 100%. você repetir isso de um lugar para o Sim, outro. Então, eu até arriscaria dizer que, assim, o ativo mesmo mais importante hoje dentro das empresas, né? O fator surpresa ali realmente são as pessoas, a qualidade das pessoas. muito bem. Não quero dar spoiler do que vem por aí, então vou pedir para você seguir a tua apresentação. Inclusive, eu vou sair por enquanto aqui da sala e vou voltando aqui para te ajudar no sentido de trazer alguns insights que eu vou estar aqui também muito atento e quem sabe eu quero fazer perguntas aí no meio do caminho, combinado? Combinadíssimo, fica à vontade. Então E tá aí, bom. seguindo, né, sobre essa pauta aí de gestão de pessoas, eu já me apresentei. E se eventualmente, né, no final aqui dessa apresentação vai ter o meu LinkedIn, então se você quiser fazer uma pergunta mais específica sobre o seu cenário, né, sobre o seu contexto, vai ser um prazer conversar com vocês. Mas além dessas questões profissionais, eu gosto muito de falar sobre o meu lado pessoa, né? Hoje eu estou casada e sou uma pessoa muito constante, muito linear nas minhas relações, né, que já tem 16 anos que eu estou nesse relacionamento entre noivado, namoro e casamento. E mais recentemente, né, tive uma filha, Helena, um grande amor da minha vida. Ela está aí com quase 2 anos, então todas essas mudanças que eu experimentei ao longo da minha vida, né, pessoal e também dentro do ambiente da Solis é que me traz tanta bagagem para falar sobre esse assunto. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito para você que está nos assistindo. E é o seguinte, né? Quando a gente pensa em gestão comportamental, talvez não faça muito sentido, né, para todo mundo logo de cara, porque, né, como é que a gente gere comportamento? Né? Como é que você administra isso? É muito complexo. Mas antes da gente entrar sobre gestão comportamental, eu queria trazer para você um pouco da história, né, sobre esse fator, né, sobre essa estratégia, ao longo dos anos, né, como isso evoluiu para que vocês consigam entender o momento em que nós estamos vivendo. E aí é o seguinte, o primeiro ponto é, ao longo, né, dos anos, o mundo dos negócios, as empresas elas passaram por algumas grandes etapas, né, grandes momentos ali. E o primeiro é quando foi estabelecido o departamento pessoal dentro das empresas, que é quando as empresas se atentaram ali para o cumprimento das leis, das regras, das legislações. E então, o objetivo, né, de se incluir um departamento como esse dentro das organizações era não quero ser multado, né? Eu não quero ser penalizado, então eu vou cumprir ali os requisitos. Olha, pode trabalhar tantas horas por dia, tem que tirar férias a cada ciclo de X, controle de atestado, controle de jornada, legislações. Então, é a fase 1, onde a gente considera ali como o departamento pessoal.
Então, o olhar para o departamento pessoal era extremamente direcionado para processos e regras, e por mais que tivesse se tratando de pessoas, não tinha nada direcionado para isso. Com o passar do tempo, né, os negócios foram amadurecendo e as empresas começaram a perceber que só cumprir as legislações não era suficiente. Então, eles entenderam que precisavam dar um próximo passo, que foi a instituição, né, a determinação do setor de gestão de pessoas. E fazer gestão de pessoas significa que eles começaram a perceber e entender o impacto das pessoas dentro do negócio. Só que a maneira como isso era feito, né, a forma como isso era conduzido constantemente, era como se a empresa estivesse tratando todos os colaboradores, né, de uma mesma forma. Então, assim, um exemplo prático, eu quero oferecer um benefício. Então, eu entendo que o benefício X é importante, eu coloco para todo mundo, e eu espero que todo mundo fique super empolgado, né, super animado ali com aquela conquista. E na prática a gente sabe que não é assim que funciona, né? Ou quando você pensa em, olha, eu preciso qualificar os meus colaboradores, eu preciso qualificar o meu time. Então eu vou dar treinamento sobre o mesmo assunto para todo mundo, e o método desse treinamento vai ser a mesma coisa. Vai ser realmente um treinamento teórico, e eu acredito que todo mundo vai conseguir absorver o conhecimento, que todo mundo vai interagir, né, dentro do possível, da mesma forma, que todo mundo vai memorizar isso da mesma maneira e que vai trazer isso para o seu dia a dia da mesma forma. Só que na prática, também percebeu que não era assim. Olhar para pessoas era importante, era necessário, mas a forma como isso estava sendo feita não estava sendo muito eficiente, porque criava-se um único caminho e pessoas chegavam em resultados muito diferentes. E aí começaram a se questionar, né? Por que isso acontece? E aí veio a grande sacada, né? Que é até uma coisa bem óbvia, mas o ser humano, ele não é igual, as pessoas não são iguais. Então, o que motiva um não obrigatoriamente motiva o outro. O que desperta o interesse em uma pessoa não obrigatoriamente gera o interesse em outra pessoa. Então, a gestão comportamental, que eu, né, carinhosamente institulo aí como essa terceira onda, foi quando as empresas, né, os negócios entenderam que, ok, atender os requisitos, as regras e aos padrões precisa acontecer, e isso é indiscutível. Então, DP, você precisa operar. E precisa operar com eficiência, né? Porque a gente sabe que tem muito departamento pessoal fazendo coisas na mão ali, gastando tempo, né? E correndo o risco de fazer coisas de forma equivocada e ser penalizado da mesma forma. E depois veio, vamos olhar para as pessoas, né? Não adianta cumprir só os requisitos, as regras, a gente precisa efetivamente propor algo pensando no ser humano, na pessoa que está ali por trás. E esse olhar foi muito importante, fez parte desse processo de evolução, mas o fato dele ser tão generalista fez com que os resultados não fossem tão interessantes. E agora a gente está vivendo a terceira onda, que é a gestão comportamental, que é realmente entender as particularidades das pessoas para conseguir ser muito mais assertivo em tudo o que for pertinente, desde a comunicação até a forma de instruir, de treinar, de preparar e por aí vai. Então, esse terceiro momento, né, de gestão comportamental significa isso. E algumas pessoas devem estar se perguntando assim, Esther, mas, né, a minha empresa tem muitas pessoas, ou até tem poucas pessoas, mas eu, como líder aqui, eu não consigo ficar observando, né, eu não consigo fazer essa leitura de comportamento. Então, é muito subjetivo isso que você está falando, né, não dá para fazer. E a boa notícia é que dá para fazer de Opa, forma, né, validada, testada cientificamente. muito bem. Eu até voltei aqui para você tomar uma aguinha, porque eu achei muito legal a contextualização que você fez, né? Historicamente falando, né? Porque de fato, quem está no mundo dos negócios sabe muito bem o que acontece, né? Ou o que aconteceu, né? A gente veio de vários cenários, né? Um cenário muito departamento pessoal, legislação, como você disse, né? Para um cenário onde a gente olha muito para as pessoas. Eu estava aqui de camarote, mas estava prestando atenção, bem atenção na aula. E esse momento que você está falando agora, que é o que você vai entrar, de fato, eu acho que mudou muito o jogo para as empresas que entenderam isso, né? Vamos chamar assim.
Exatamente. Justamente porque né, foi o que eu acabei de falar, né? A ferramenta, o insumo, a matéria ali, de modo geral, a gente consegue replicar isso de forma Sim, infinita. perfeito. Mas quando a gente pensa na cultura do negócio, quando a gente pensa no comportamento das pessoas, aí a gente já entra numa esfera que não dá para copiar, não dá para replicar, e é isso que faz os negócios, né, serem tão diferentes assim um do outro, né? O time que compõe faz muita diferença. Verdade, voltarei em breve. Aliás, ó, gente, se está assistindo, deixa as dúvidas, mesmo que seja aqui, se você está assistindo depois, deixa aqui nos comentários. Se você não achar a Esther lá no LinkedIn, a gente vai deixar o link para ela e a gente manda as perguntas lá para a Sólidas, para o time da Esther ou para ela, e a gente vai responder. Você não vai ficar com dúvida, com certeza, tá bom? Vai ser um prazer responder, pessoal. E aí, seguindo, né? Agora que todo mundo tem pelo menos uma ideia do que é gestão comportamental e por que isso é tão importante, mesmo que você não seja o dono da empresa ou não seja o líder de uma equipe, né? Se você hoje trabalha e tem algum tipo de conexão com pessoas, seja a nível profissional, né? Está ali dentro do mesmo ambiente, mas seja também enquanto prestador de serviço, fazendo uma venda, fazendo um atendimento, isso é super relevante. E aí, tá, Esther, beleza, a teoria é maravilhosa, mas e na prática? Como é que eu conheço o comportamento das pessoas? Como é que eu tenho essa visão tão completa sobre o que precisa ser feito, como, quando e por que motivo isso precisa acontecer? Como é que a gente faz isso na prática? Como eu disse, hoje nós temos, né, o Profiler, que é o nosso mapeamento de perfil comportamental. Ele tem a metodologia DISC, mas também tem outras 7 teorias de comportamento. E é por isso que a gente traz um relatório aí tão completo, com mais de 50 informações a respeito daquela pessoa. E isso é muito importante porque você pode utilizar isso dentro de um processo seletivo, você pode utilizar isso dentro de um plano de desenvolvimento, dentro da sua organização, dentro de um plano de sucessão, dentro de uma relação de atendimento ao cliente. Então, em qualquer momento, o profiler ele pode ser utilizado e as mais diversas, né, de 50 informações que a gente traz ali no relatório, pode cooperar para o seu resultado. E um grande diferencial em relação ao Profiler é que ele foi, né, desenvolvido aqui, ele é 100% nacional e nós fizemos uma adaptação para a nossa realidade. Então, ele traz várias teorias aí que são consolidadas internacionalmente, mas todas as referências estão dentro da nossa cultura. E ele foi validado tanto pela USP como pela UFMG com uma assertividade aí de 97,9%. Então, a gente não está trabalhando com eu acho, né? Eu acredito que a gente está falando realmente de uma metodologia, de uma técnica que foi testada e validada justamente porque a gente sabe que as decisões, elas tomadas a partir da gestão comportamental são muito impactantes. E aí, o que o relatório, né? Como é que esse relatório funciona? Que tipo de informação ele traz? Eu não compartilhei aqui coisas muito específicas, né? Até porque a ideia é a gente trabalhar com gestão comportamental. Então, como eu falei, vou deixar meu LinkedIn no final. Se você quer conhecer o seu perfil, quer ter essa experiência de responder o profiler, me chama no LinkedIn, fala que você assistiu aqui esse webinar e vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. E é o seguinte, o primeiro ponto é, a gente sabe que tempo é dinheiro. E hoje em dia as pessoas estão super ocupadas, atarefadas, e não tem nada mais decepcionante do que você, né, abrir um mapeamento, algum tipo de teste aí de validação, e você abre e tem lá 30, 40, 50 perguntas, você vai demorar 1000 horas para responder e já está totalmente desconectado, desconcentrado. Então, a grande vantagem do Profiler é que o tempo médio de resposta dele é de apenas 7 minutos. É muito rápido mesmo. E ele vai entregar uma série de informações como índices situacionais, como como que essa pessoa está se sentindo agora, né? Qual que é o pique dela para uma mudança, o quanto ela está flexível nesse momento, o quanto ela está sentindo que as suas habilidades profissionais estão sendo aproveitadas. Então, isso é essencial para pensar em estratégia de retenção de talentos. A gente traz também ali uma roda de competências, a gente avalia 20 competências, né, como, por exemplo, qual é a
velocidade dessa pessoa, qual é o nível de concentração dessa pessoa, ela é uma pessoa mais multitarefas, né, consegue fazer coisas simultaneamente ou não. Então, o relatório, ele traz mais de 50 informações, é super completo, e é por isso que ele pode ser utilizado em todos esses pilares que eu mencionei. E ok, né? A explicação tem aqui um pouco mais sobre isso, mas basicamente a gente avalia ali, né, essa combinação de fatores que são selecionados, e no final, né, uma das informações que ele traz logo ali no começo é a combinação de qual é o perfil comportamental que essa pessoa tem. Né? Na verdade, não que essa pessoa tem, tá? Fazendo uma correção aqui. O perfil comportamental nós estamos, né? Isso é um fato muito relevante, porque nós somos seres mutáveis, né? Então, de acordo com o nosso contexto, de acordo com o nosso ambiente, a gente desenvolve mais habilidades ou menos habilidades de acordo com o que a gente precisa entregar. Então, o profiler, de forma muito resumida, é como se você estivesse tirando realmente um raio-x de como a pessoa está naquele exato momento. E logo no topo, ele traz ali qual é o perfil predominante ou quais são os perfis predominantes. E um alinhamento geral, né? Todos nós temos os 4 perfis comportamentais, né? Esse conjunto de características que agrupadas formam 4 perfis comportamentais. Só que nós temos todos eles com intensidades diferentes. E é por isso que, por mais que você pense assim, eu sou comunicadora executora, né? Como colocou ali na imagem. Eu não sou, não, tá, gente? Mas hipoteticamente. E tem um colega meu aqui que respondeu e que também deu comunicador executor. Significa que a gente é igual? Não. Não significa. Por quê? A intensidade da distribuição nesses perfis é o que nos torna tão individuais, né? Tão específicos assim. E aí é o seguinte, sobre os 4 perfis, eu vou explicar um pouco mais sobre cada um deles, até para você que está assistindo começar a pensar assim, olha, eu acho que eu sou isso, eu acho que o meu colega é isso, né? Não tem aquela piada de que os opostos se atraem. Então, assim, eu já tive, inclusive, clientes que utilizaram o perfil comportamental para fazer, né, terapia mesmo, sessões de aconselhamento familiar, para entender, poxa, por que eu sou tão diferente assim do fulano? Para mim, eu estou olhando para o mesmo cenário que ele e eu tenho um senso de urgência, eu tenho uma forma de reagir e essa pessoa é tão diferente de mim. Então, gestão comportamental, quando a gente fala de perfil comportamental, isso pode ser utilizado para absolutamente tudo. Legal. Pois, Esther, teve algo que você falou aí que já aconteceu, inclusive com pessoas do time, e já foi uma dúvida também, até para a empresa que nos assessora aqui, que é essa questão de não é o meu perfil, é o perfil que eu estou, ou é o meu momento, né? Então, até para ficar claro, né? Porque pode ser que você participa de algum processo para alguma coisa estar no momento de vida, né? Que tem alguma variação, apesar que deve ter traço aí que não muda, mas é comum, então, ao longo da jornada das pessoas, do profissional, ter essa mudança, então, no perfil dela, né? Isso é um negócio legal, né? Sim, sim. Só tem um detalhe que é o seguinte, quase sempre, né, eu não vou dizer sempre, mas 90% das vezes, as pessoas têm um perfil que a gente chama de perfil predominante mesmo, que Perfeito. não importa. Eu, particularmente, né, faço profiler aí já há uns 9, 10 anos, e desde o meu primeiro mapeamento até agora, o meu perfil executor, ele sempre aparece. Agora, do que é que ele vai estar acompanhado, isso altera. Boa. Entendi, Isso altera, entendi. né? Porque, como eu falei, eu já fui do financeiro. Então, quando eu Uhum, estava no financeiro, eu era mais executora analista, porque eu precisava ter atenção ali a dados, números, total. relatórios, né? Quando eu estava lá trabalhando a parte de treinamento e desenvolvimento, o meu comunicador teve que ir para frente, porque, né, eu estava dentro de um ambiente onde eu fui conduzida e eu me propus a fazer essas mudanças. Então, quase sempre existe um perfil que está muito alinhado ali na sua essência, tá? E o que vem acompanhando, ele é um pouco mais mutável. Mas o bom de conhecer de perfil é para que você consiga entender, olha, eu não sou tão bom nisso, né? Uhum. Não é uma coisa natural para mim, mas é essencial. Então, pontualmente, né, ou estrategicamente, eu vou me esforçar nessa competência. Mas a gente precisa tomar um cuidado, que é o seguinte, a gente não se desconstrói para atender Uhum. expectativas.
né? Até porque as Verdade. pessoas que fazem isso, elas adoecem, né? É Sim. por isso que Porque elas coisas estão a se gente violando, né, de alguma forma, né? perfeitamente, né? A nossa ideia é conhecer o que nós fazemos de muito bem, se ajustar dentro daquela realidade, né? Adaptar ali a nossa rotina, a nossa jornada, o que quer que seja, para dentro daquilo, porque significa que a gente tende a entregar resultados espetaculares, sem comprometer a nossa energia ali, o nosso condicionamento mental mesmo, psicológico, mas a gente percebe que tem algumas situações, né? Até eu já ouvi relatos mesmo de pessoas olhar e falar assim, não, eu não quero ser comunicador, porque comunicador, e aí começa a falar um monte de coisa ruim do comunicador. Eu quero ser planejador. E assim, não é o Não tem o caminho. certo e errado, né? Tá Não certo. tem um certo e Concordo. errado, não tem o perfil bom ou ruim. É, Depende do que você está fazendo naquela hora, é, né? Ou de onde você está. perfeito. Exatamente. E aí, vamos lá, olha. Tem que estar todo mundo curioso, tá, Esther? Maravilha. Entendi de gestão comportamental, entendi de profiler, né? A princípio, como eu falei, não deixe de responder o seu teste, né? Me chame lá no LinkedIn para a gente providenciar isso. Mas eu tenho certeza que pelas explicações que eu trouxe aqui, algumas pessoas já vão se identificando com os perfis e também identificando os perfis dos seus pares. Então vamos lá para o primeiro deles, que é o perfil executor. E o executor, pessoal, eu tenho muita propriedade para falar sobre ele, porque, como eu disse, é o meu perfil predominante, né? Ao longo de todos esses anos aí que eu respondo o mapeamento profiler, o executor, ele está sempre batendo na minha porta. E qual que é a grande vantagem, né? Os pontos fortes ali dos executores? É que nós somos extremamente voltados para resultado, e nós fazemos isso com uma velocidade, né, com uma agilidade impressionante. E todo mundo deve estar pensando, nossa, eu quero muito ser executor, porque executor faz o que precisa ser feito e num tempo recorde. E realmente, isso é muito positivo. Só que toda essa positividade faz com que a gente seja muito objetivo. Então, né, geralmente, quando os executores estão ali em reuniões, ou em discussões, ou em fóruns, geralmente ele é aquela pessoa que levanta a mão e fala assim, beleza, gente, nós estamos falando muito, então vamos concentrar aqui, ó. Agora a gente vai fazer tal coisa, eu vou fazer, fulano vai fazer, ciclano vai não sei o quê, vamos embora. Ou, nossa, a gente está discutindo em cima dessa mesma pauta que não está progredindo. Esse é aquela pessoa que vai trazer ali agilidade mesmo, tá? Isso é muito bom. Outro ponto é que os executores, né, se eles se propõem a fazer alguma coisa, se ele se compromete com alguma coisa, ele é extremamente determinado, extremamente mesmo. Dificilmente essa pessoa vai se abalar no meio do caminho, porque ele se comprometeu com algo. Então ele vai caminhar fortemente até isso acontecer. E uma vantagem, né, dependendo do contexto, é que os executores costumam ser, por exemplo, eles tendem a ser muito independentes. Então, são pessoas que talvez, olha, eu não tenho, né, o meu líder ali disponível para me instruir o tempo todo, eu não tenho ali muitos recursos, mas eu preciso fazer, então essa pessoa costuma ter um pouco mais de autonomia, de independência para correr atrás do resultado, né, ou do que precisa ser feito. E isso, geralmente, né, no mundo dos negócios, nas nossas relações, isso é muito bem visto. Só que todos os perfis, né, todas essas habilidades aqui, todos esses valores são muito bons, mas a gente precisa tomar muito cuidado em relação à proporção disso, à intensidade disso no nosso dia a dia. Por quê? O fato dos executores serem muito objetivos, coletivamente essas pessoas podem apresentar baixa empatia, né, ou falta de empatia mesmo. Por quê? Como eu disse, na cabeça deles as coisas são tão simples, são tão claras, que quando ele lida com alguém que não reage dessa mesma forma, ou que não tem essa mesma objetividade, às vezes essa pessoa tem um pouco mais de impaciência. E aí é por isso que a colaboração costuma ficar comprometida, justamente, né, pela independência mesmo e pela objetividade. Em algumas situações, por melhor que seja a intenção,
o executor, ele acaba assumindo muitas responsabilidades, né? Ele vê que alguém está sobrecarregado, está fazendo um negócio de um jeito ali, que ele está, poxa, eu acho que isso não vai dar muito certo, não vai entregar no prazo. O executor, com a melhor das intenções, ele não deixa que eu faço. Não, pode deixar que eu resolvo para você. Só que isso é ruim porque compromete o trabalho em equipe. Talvez, em alguns contextos, passa essa sensação de arrogância mesmo, de prepotência. Então, coletivamente, os executores precisam tomar esse cuidado porque às vezes toma muita responsabilidade, toma frente das coisas e coletivamente isso pode ser ruim, tá? Então, executores que estão me assistindo aqui, falando inclusive sobre mim mais uma vez, vamos tomar cuidado, sabe, na hora de assumir tanta responsabilidade, de se comprometer, porque às vezes você vai ficar fazendo hora extra, vai trabalhar no fim de semana, vai ficar enlouquecido, porque você disse que ia fazer alguma coisa e você não vai decepcionar. E essa coisa de assumir muita coisa para fazer simultaneamente, não contar com as outras pessoas, faz com que essas pessoas, inclusive, tenham dificuldade de aprender, sabe, de compartilhar conhecimento. Então, nós executores, ou até me incluindo nisso, a gente precisa manter esse olhar atento, tá? Então, se você é um executor, se identificou, fica aí esse alerta, né? Preste atenção nos seus relacionamentos interpessoais. Por outro lado, né, existe um outro perfil aí que ele é muito querido socialmente, né, popularmente falando, ele é muito, muito querido mesmo, que são os comunicadores, né? Eu acho que a galera de Minas é muito comunicadora, por isso que tem tanta gente vindo aqui falar nesse fórum com vocês, mas os comunicadores são aquelas pessoas que têm uma facilidade, uma maestria realmente em criar conexões. Né? É aquela pessoa que ele vai de penetra numa festa, que ele senta aleatoriamente numa roda com pessoas onde ele nem tem tanta proximidade, não tem tanta intimidade assim, mas ele rapidamente ele fica à vontade, rapidamente ele consegue encontrar um ponto em comum com alguém que está ali e ele flui, né? A conversa e os relacionamentos, eles fluem. Então, comunicadores, eles brilham nessa arte de comunicar, de se relacionar, de se fazer entendido, né, e até de entender as pessoas. Eles gostam dessa conversa. Apesar de, às vezes, não ter né, a escutativa assim tão bem desenvolvida, tá? Mas não é uma regra, tá, gente? Eu estou levando em consideração aqui mais o extremo mesmo de cada um desses perfis, mas como eu falei, todos nós temos os 4, porém com intensidades diferentes. E aí, qual que é a grande vantagem, né, de ser um comunicador? Justamente por eles terem essa habilidade das conexões e das comunicações, eles conseguem influenciar, tá? Então, quando a gente precisa, né, que alguma ideia seja vendida, seja compartilhada dentro de uma organização, dentro de um time, os comunicadores, eles tendem a influenciar, né? Eu tenho alguns comunicadores hoje na minha equipe, assim, essas pessoas chegam, né, com aquele astral, aquela empolgação, aquela animação, e a gente percebe que quando essas pessoas estão presentes, o ambiente muda. Né, eles começam a disseminar essa energia, essa empolgação para outras pessoas, justamente pela influência que eles apresentam, né? E como eu disse, são muito sociáveis, então, em qualquer ambiente, em qualquer contexto, dificilmente um comunicador vai ter dificuldade de se enturmar, de se sociabilizar, de encontrar um ponto em comum com outras pessoas. E justamente por estar ali nessas conexões, nessas aproximações, eles tendem a ser muito criativos, né? Eu entendo assim que para os comunicadores não há limite. E essa é uma grande vantagem mesmo. Então, a ideia, né, dos comunicadores é explorar isso ao máximo. Essa proximidade, essa conexão, esse relacionamento, essa criatividade. Só que, pontos de atenção, né? Justamente por eles serem tão bons nessa conexão, às vezes a concentração, o detalhismo, a disciplina pode ficar comprometida. Porque essa pessoa, às vezes, eles têm mais dificuldade de falar não, né? Eles não querem decepcionar, eles não querem frustrar, eles gostam de ser bem visto dentro do grupo. Então, se forem trabalhos, por exemplo,
com muita complexidade, que exige muita concentração ou que vai durar um período de tempo muito longo, geralmente os comunicadores, né, eles tendem a apresentar dificuldades durante essa jornada. Né, se for algo ali que precisa de muita organização, geralmente o comunicador ele é muito otimista. Então, no plano dessa pessoa vai dar tudo certo, sabe? Tudo vai fluir muito bem, as coisas vão se encaixar maravilhosamente bem. Então, esse planejamento, ele tem dificuldade de fazer e quando ele faz, ele tende a olhar as coisas por uma ótica que talvez possa comprometer o resultado final, porque eles são otimistas natos. Muito bom. Ô, Esther, eu vim aqui agora para dar 2 recadinhos. Primeiro, para você se planejar, que eu sei que você tem um tempo aqui previsto para Sim, teu tempo aqui, né, de fechamento. E o segundo, uma coisa muito legal que você falou, né, é que também foi legal para mim ouvir isso, é que não tem certo ou errado, né, porque às vezes cada perfil, né, pode se dar bem em algum lugar, mas que, de novo, né, às vezes você olha, pô, mas eu queria ser comunicador, mas talvez você tenha um tipo de perfil que cabe muito bem em outro lugar, não tem nada de errado nisso. Segue aí, só vim te exato. avisar, tá? Se atente Tô aí ao seu tempo. tranquila. Tô de olho no cronômetro, obrigada. O terceiro perfil, né, são os planejadores, e a grande vantagem de ser um planejador é que os planejadores, eles são constantes. É por isso que a linearidade a gente definiu ali como um valor, né, que é super, super presente no planejador. E a vantagem, né, dessa linearidade é que ela traz muita estratégia, traz muita confiança, muita serenidade para tudo que precisa acontecer. Então, né, na nossa vida, no nosso ambiente, tem sempre aquela pessoa que talvez ali faça os roteiros da viagem, já começa a pensar em um monte de coisa, talvez está todo mundo ali, né, pensando em uma coisa, e aí ele fala, poxa, mas isso daqui não for bem assim, gente, como é que a gente vai fazer? Então, os planejadores, eles têm essa tendência mesmo, de serem pessoas mais organizadas, que gostam ali dessa tranquilidade, dessa calma, e eles representam isso, né, dentro do ambiente coletivo. Só que o fato de serem tão lineares, né, e essa tendência a ser tão calmo, geralmente essas pessoas apresentam dificuldades quando as coisas não saem muito bem como planejado. Então, se tiver que improvisar, eles têm essa dificuldade, eles também são super relacionais, então eles não gostam de se opor, né? Eles não têm essa facilidade, né, em falar não com as pessoas, ou em até ter que decepcionar as pessoas, olha, fulano, eu sei que você queria, que você gostaria e tudo mais, mas, né, esse é o cenário, não dá para fazer, eu não vou conseguir cumprir isso. Eles trazem isso, mas eles se sentem bastante desconfortáveis com esse contexto. E os planejadores, justamente por eles serem tão lineares e tão organizados, a autonomia fica um pouco comprometida, justamente porque eles precisam se apoiar, seja apoiar na estatística, nos dados, na informação, em outras pessoas. Então, os planejadores, eles têm esse ponto de atenção. E por último, né, mas não menos importante, ainda bem que todos nós temos, são os analistas, né? Os analistas são aquelas pessoas que prezam ali em primeiro lugar pela qualidade, né? Eu costumo brincar que nada passa despercebido por um analista, justamente porque essas pessoas, é, às vezes, né, no coletivo, eles são até vistos ali como um pouco pessimistas e tudo mais, porque tá todo mundo falando uma coisa e ele já está aqui prestando atenção, sabe? Olha, e se isso acontecer, e se isso não acontecer? Então, ele analisa possibilidades, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz com extrema qualidade. Então, a busca pela qualidade, pela perfeição, a atenção aos detalhes, o fato de ser tão metódico, costuma, às vezes, prejudicar um pouco a velocidade da entrega, né? Não são as pessoas que vão entregar as coisas dos jeitos mais rápidos, e pelo fato deles pensarem tanto, deles analisarem tanto, tornam eles indecisos. Né? Então, são pessoas que, para tomar uma decisão, ele não vai se precipitar, eles não lidam muito bem com essa pressão, sabe? Para tomar uma decisão rápida, se ele não se sentir seguro, se ele não conseguir avaliar tudo que precisa ser avaliado. Tá? E essa combinação toda faz com que eles não sejam muito práticos.
né? Esse é um primeiro ponto. Mas ainda bem que existem os analistas, ainda bem que isso compõe, né, cada um de nós, por quê? O fato de sermos analistas faz com que a gente tenha ali mais segurança nas nossas decisões, no nosso relacionamento, na nossa condução, né? Então, eu arriscaria dizer que o que traz ali racionalidade para cada um de nós é exatamente o fato de termos analistas e de sermos analistas. E como eu disse, né, em qualquer situação, não existe um perfil comportamental que seja bom ou ruim, né? Os perfis, eles são necessários, eles são importantes, e dependendo do momento em que a empresa está vivendo, dependendo do interesse daquela pessoa, né, profissionalmente, da necessidade daquela área, trazer pessoas com um perfil mais comunicador ou mais analista vai ser muito importante. Até para mesclar também, né? Imagina se dentro de um time tem pessoas todas, né, com o mesmo perfil, né, que todo mundo pensa igual, que todo mundo analisa as coisas diante da mesma ótica, né, não faria muito sentido. E aqui dentro da Solids, inclusive, a gente tem, né, dois fundadores, que é a Mônica Hauck e o Alessandro Garcia, e eles têm perfis comportamentais diferentes, né, a Mônica é comunicadora executor, o Alessandro é planejador analista, e isso eu vejo que foi um dos grandes segredos para transformar a Solids nessa potência que nós somos, porque a gente pegou pessoas com habilidades, com competências, né, e com percepções muito diferentes, e a gente trouxe isso para o mundo do negócio. E quando a gente faz, né, essa junção, vamos dizer assim, quando a gente consegue incluir gestão de pessoas, não como algo reativo dentro do negócio, mas como algo alinhado com a estratégia mesmo da empresa, o que a gente percebe? Que a gente diminui os riscos, porque a gente começa a ter um pouco mais de preditividade, né, de predição em relação ao negócio. Então, a gente consegue perceber quem são as pessoas chaves dentro da empresa, o que a gente pode fazer para reter essa pessoa aqui. A gente consegue perceber, olha, dentro de uma área específica, o perfil, né, pessoas com esse tipo de demanda de acompanhamento, de instrução, não costumam se sair muito bem dentro dessa empresa ou dentro dessa área. Então, a ideia é que a gente tenha essas informações para assumir menos riscos, né? Imagina você ter todas essas informações durante um processo seletivo, né? A pessoa às vezes fala muito no processo seletivo de, nossa, eu adoro trabalho em equipe, eu adoro, e aí fala um monte de coisa, porque a pessoa está se vendendo, né, durante esse processo, mas a ideia é que você não seja surpreendida após uma contratação, mas que, por exemplo, você consiga ter essas informações e contratar a melhor pessoa para o seu time, não só baseado nas competências e nos conhecimentos técnicos, mas pensando inclusive e principalmente nas questões comportamentais, porque a técnica, né, como opera um sistema, como se atentar a uma legislação, alguma coisa nesse sentido, isso é até bem prático e bem simples de se fazer. Né, existem várias maneiras de se fazer, mas como é que você muda, né, o comportamento de uma pessoa? Alguém que precisa muito de relacionamento e de conexão, e você coloca essa pessoa para trabalhar sozinha em um escritório na frente de tela e com um monte de arquivos. Assim, é o que eu falei no começo, né? Você não vai desconstruir essa pessoa para formular alguém que se encaixe nos padrões da empresa. A ideia é justamente que você visualize isso antes de contratar. E aí, quando você faz tudo isso, você diminui as despesas, né? Porque hoje uma das maiores dores dentro do negócio está atrelada a recrutamento, seleção e performance. Né? As pessoas elas são desligadas hoje muito mais pela questão comportamental, porque não se encaixam dentro do time, dentro da cultura do negócio, do que por questões técnicas. Porque o técnico a gente valida por experiência, a gente faz uma atividade prática, a gente vê o histórico da pessoa, as qualificações da pessoa, e isso é bem simples de resolver. Mas a aderência comportamental é uma das maiores taxas de desligamento, né? 8 a cada 10 pessoas são desligadas por comportamento. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui já passou por essa experiência, né? Seja diretamente com você ou dentro
do ambiente em que você estava, de olha, fulano sabe fazer o que precisa ser feito, mas o comportamento não encaixa. Precisa ser mais ágil e a pessoa não é, precisa ser mais reativa e a pessoa não é, né? Como é que a gente resolve isso? Utilizando a gestão comportamental desde o começo dessa jornada. E aí, por consequência, existe mais lucratividade. Né? Se a gente diminui o risco, se a gente diminui a despesa, a gente está colocando a pessoa certa no lugar certo, a gente está conseguindo manter essas pessoas engajadas, motivadas, conseguindo desenvolver cada uma delas da forma correta e assertiva onde precisa acontecer, é consequência que a lucratividade do negócio cresce, porque aí você realmente alcança um time de alta performance. E, né, como é que a gestão comportamental se aplica? É desde o momento 1 ali, né, onde você conhece aquele candidato, aquele possível colaborador, ou se você faz mentoria, trabalho de carreira, enfim, qualquer um desses aspectos, a gente consegue trazer a gestão, né, de gestão de comportamento, esse conhecimento de perfil comportamental, e isso vai cascatear em toda a jornada de gestão de pessoas, seja na parte de atração, né, para você contratar não só pelas questões técnicas, mas pelo comportamento também, o processo e a experiência de administração, né, o onboarding desses colaboradores, a receptividade dessas pessoas dentro do negócio. Quando a gente pensa ali já na parte de treinamento e desenvolvimento, como eu falei, tem pessoas que aprendem mais pela experiência, tem pessoas que precisam de mais recursos audiovisuais, tem pessoas que gostam mais de ler mesmo, quanto mais números, mais dados tiver, mais rápido essa pessoa vai absorver esse conhecimento. E por último, pensando em estratégia de retenção. Né? Muitas empresas hoje, infelizmente, nem sabem por que essas pessoas estão sendo desligadas. Eu falei que 8 a cada 10 é por comportamento, tem muita empresa que ainda não sabe, e esse comportamento a gente às vezes percebe que é recorrente. Então, às vezes você está querendo encaixar a pessoa, né, encaixar um perfil dentro de uma área que não se encaixa. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com os estereótipos, porque algumas pessoas pensam assim, então para ser um vendedor precisa ser um comunicador. Precisa ter um comunicador muito alto para ser um bom vendedor. E, gente, surpresa de todos, não obrigatoriamente, tá? Dependendo do produto que está sendo comercializado, dependendo do ticket médio, do ciclo de fechamento dessa venda, da persona que está sendo abordada, precisa ter um comunicador, é claro, né? Porque um vendedor ele precisa ter essa artimanha, mas às vezes, como um perfil secundário, ele vai precisar de um planejador ou de um analista considerável para poder se encaixar dentro dessa realidade. E, né, além dessa jornada aqui, qual que é a nossa ideia? É justamente fazer com que gestão de pessoas não seja algo subjetivo, né, algo, eu diria assim, que até é sensorial, sabe? Eu acho, eu sinto, eu imagino. Não, a gente está tratando de dados, a gente está falando de ciência, a gente está falando de relatório, a gente está falando de tecnologia. Então, quando a gente consegue agrupar e organizar todas essas coisas em um lugar só, porque tem muitas pessoas que fazem até isso, mas uma plataforma é para recrutar, outra para desenvolver, a ficha do colaborador está em outro lugar, ele bate ponto em outro lugar, então está tudo muito desconectado. E isso traz ineficiência para as operações e para a tomada de decisão. E a Solids, né, tem uma plataforma completa para gestão de pessoas, onde a gente conseguiu unificar todas essas etapas que eu apresentei anteriormente em um único sistema, para que essas coisas se conversem e para que os líderes de área e os líderes de gestão de pessoas consigam fazer a análise desses dados. Então, aqui tem um pouco mais detalhado sobre como a gente atende cada um desses pilares, algumas das funcionalidades que a gente consegue oferecer, mas se você quiser, né, conhecer mais profundamente, entender como é que a gente pode ajudar você e o seu negócio, a gente pode agendar um bate-papo, e é por isso que eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Aqui é o Fantástico. QR Code para o meu LinkedIn, e vai ser um prazer seguir essa conversa aí com vocês. Muito bem. Assunto muito rico, muito relevante, tenho certeza. Certamente irão entrar em contato com você. A gente vai divulgar aqui os teus contatos e tal. E, nossa, muito assunto legal, muita a continuidade disso, né? O lugar que pode chegar realmente é muito amplo. Então,
Ô, Esther, eu sei que você tem um tempo, então eu vou aproveitar o tempinho que a gente tem aqui para te agradecer, em nome da Bravit aqui pela tua disponibilidade, agradecer também a Solides pela parceria e confiança que tem aqui com a gente, e se você é associado ou não é associado ainda aqui da Bravit, quiser saber mais sobre o tema, não deixe de fazer contato aqui com a Esther, já deu para perceber que de fato ela tem muita profundidade no assunto, não só vivencia, mas conhece também ali o tema, e eu fiquei muito contente aqui pelo bate-papo. Ô, Esther, não sei se faltou mais alguma coisa que você quer completar. Fica à Não, vontade. eu acho que a apresentação ficou bem completa, né? Eu Sim, trouxe ali um pouco mais sobre os perfis predominantes, mas como eu falei, gestão comportamental não é só os perfis, né? A gente trabalha com mais de 50 informações, então como que essa pessoa reage sob pressão, qual que é o estilo de liderança, né? E por aí vai, tem uma riqueza de dados. E a nossa missão, né, o nosso objetivo aqui na Solis é realmente transformar as empresas por meio das pessoas, porque a gente sabe que essa é a maior riqueza que o negócio pode ter e não tem como a gente transformar, né, tratando todos da mesma forma. E é por isso que a gestão verdade. comportamental é tão importante. Muito bem. Esther, mais uma vez, obrigado. Te agradeço aí pelo conteúdo riquíssimo. Espero que você possa voltar mais vezes aqui, tá bom? Com certeza, só chamar que eu tô aqui, gente. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.